Um pedido de impeachment de Lula, assinado por 48 deputados, foi protocolado na Câmara dos Deputados, denunciando o cometimento de crimes de responsabilidade pelo presidente, na recepção ao ditador Nicolás Maduro, na defesa da ditadura venezuelana e na indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Sanderson, autor do pedido, apontou: novo pedido de impeachment foi protocolado na Câmara. 46 deputados assinaram o pedido, que tem por base a recepção ao narcoditador Nicolás Maduro em território brasileiro e também a indicação do advogado particular de Lula para a vaga vitalícia de ministro do STF. No pedido, relata-se que Lula recebeu no território nacional, com honras de chefe de Estado, o ditador Nicolás Maduro e ainda permitiu a entrada de aeronaves sem identificação. O pedido aponta: ao recepcionar no Brasil com honrarias o senhor Nicolás Maduro, chefe de Estado, acusado formalmente pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de crimes contra a humanidade, Lula da Silva atentou contra o decoro que se exige do cargo de presidente da República de um Estado democrático de direito, signatário de tratados internacionais, dentre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem status supralegal, e a própria Constituição Federal, que determina a prevalência dos direitos humanos e repudia-o ter. O pedido menciona também a indicação de Zanin ao Supremo Tribunal Federal, apontando que, apesar da indicação ser competência do presidente da República, ela deve estar sujeita ao princípio da moralidade. O pedido lembra que Zanin, além de ser advogado pessoal de Lula, também presta serviços ao Partido dos Trabalhadores. O texto diz: o chefe do Poder Executivo também deve respeito às hipóteses legais moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria a negativa do próprio Estado de Direito que vincula a todos. A petição resume: tais fatos, em conjunto, nos permitem concluir que o presidente Lula da Silva incorreu em crime de responsabilidade ao declarar que a Venezuela é vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo, recepcionar e autorizar a entrada no Brasil de um presidente acusado de lavagem de dinheiro e crimes contra a humanidade, inclusive com o uso de aeronaves não identificadas, e indicar Cristiano Zanin, seu advogado particular, amigo e companheiro, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal de caráter vitalício. Ouça trechos do pedido de impeachment de Lula. Dos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente Lula. O artigo 85 da Constituição Federal de 1988 estabelece as hipóteses de crime de responsabilidade pelo presidente da República. Conforme preceitua o artigo 85 da Constituição, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, a segurança interna do país, a probidade na administração, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Já a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regulamenta o respectivo processo de julgamento, preceitua em seus artigos 6º, 8º e 9º, in verbis. Artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das câmaras municipais.
opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstar por meios violentos ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. Artigo 8º. São crimes contra a segurança interna do país. Não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública. Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessária à sua execução e cumprimento. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Conforme exposto, não condiz com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de presidente da República de um Estado democrático de direito e signatário de tratados internacionais de direitos humanos a recepção, com honrarias de Estado, de um presidente acusado formalmente de crimes contra a humanidade, tampouco a afirmação de que a Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo, quando de fato o mundo todo sabe que não se trata de narrativa. Ao recepcionar Nicolás Maduro e afirmar que a Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo, o presidente Lula da Silva institucionalizou de forma direta o discurso de que não há violações aos direitos humanos na Venezuela, fato que não condiz com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, tampouco com o decoro do cargo de um presidente de uma república que se pretende democrática. De igual modo, ao permitir o ingresso em território nacional de aviões não identificados, com localizadores ocultos e transportando um chefe de Estado acusado de narcotráfico e crimes contra a humanidade, o presidente Lula da Silva atentou contra a segurança interna do país. Não bastasse isso, ao indicar Cristiano Zanin, seu advogado particular, amigo e companheiro, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula da Silva também atentou contra a probidade da administração, em especial contra a dignidade, a honra e decoro do cargo de presidente da República, na medida em que violou os princípios da impessoalidade e da moralidade caríssimos ao Estado democrático de direito. De mais a mais, vale destacar que essa não é a primeira oportunidade que o presidente Lula da Silva incorre em crimes de responsabilidade. Em janeiro do corrente, foi por mim protocolado o primeiro pedido de impeachment em desfavor do presidente Lula da Silva por afirmar que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, se tratou de um golpe de Estado. Na oportunidade, declarou Lula da Silva em verbis: "Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com um impeachment, a primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil." Ao afirmar publicamente em fala oficial, diante de autoridades estrangeiras inclusive, como presidente do Brasil, em pleno exercício do seu mandato, que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, o atual presidente da República atacou de forma raivosa, abjeta e contrária à verdade a democracia brasileira, o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal, com um discurso absolutamente mentiroso, falso em toda a sua extensão, que assim como a recepção de Nicolás Maduro, procurado internacionalmente, e a indicação de Cristiano Zanin para ocupar cargo de ministro do STF,
não pode ser aceito por este parlamento sob pena de concordar-se com a afirmação falaciosa de que houve um golpe de Estado em 2016 sob as ordens do Poder Legislativo Pátrio. Diante do exposto, requer-se a imediata abertura do competente processo de impeachment contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, conforme os fatos acima expostos, submetendo-se o pedido ao plenário da Câmara dos Deputados após o devido processamento deste perante essa Casa de Leis e outorgado o devido direito de ampla e plena defesa ao denunciado para que receba esta demanda e admita o seu processamento em seus ulteriores termos. Uma vez recebido o pedido, requer-se seja encaminhado para o Senado Federal, a fim de se proceder ao julgamento de mérito após a devida tramitação, sendo garantidos os direitos de defesa do denunciado. Por último, requer-se seja o pedido julgado perante o plenário da Câmara dos Deputados para que seja provido por mais de 2/3 de seus membros, cassando, por consequência, o mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva e retirando-lhe os direitos políticos pelo tempo de 8 anos, por ser medida de direito. Pede-se, por fim, que a apreciação do presente pedido seja feita em prazo razoável, em atenção à garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que também se aplica ao legislador quando atua como julgador. Assinam o pedido os deputados, autor Sanderson, coautores Evair de Mello, Cabo Gilberto Silva, Amália Barros, Sargento Farrur, Zé Trovão, Marcelo Moraes, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, General Girão, Professor Paulo Fernando, Bia Kicis, Mário Frias, Maurício Marcon, Cristo Nieto, Nicolas Ferreira, Fábio Costa, Coronel Meira, Coronel Telhada, Gustavo Gayer, Carlos Jordi, Delegado Palumbo, Tenente Coronel Zuco, Daniela Reiner, Delegado Caveira, Silvia Wayampi, Sargento Gonçalves, Júnior Amaral, Fernando Rodolfo, Bibo Nunes, Delegado Paulo Bilinski, Abílio Brunini, Coronel Crisóstomo, Capitão Alberto Neto, Clarice Tércio, Rodolfo Nogueira, Rodrigo Valadares, Luiz Lima, Carla Zambelli, Marcelo Álvaro, Marcel Van Hatten, André Fernandes, Tiago Flores, Lucas Redeker, José Medeiros, Carol de Tone, Maurício Souza e Júlia Zanata. A Folha Política mostra há 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem qualquer base legal. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix a ajude@folhapolitica.org.